Olá, muito boa noite a você, amigo internauta, a você que já acompanha todas as quintas-feiras as edições do F5 Podcast. Eu sou o GK, aqui do meu lado o nosso anfitrião também, N. Araújo, para a gente iniciar mais um F5 Podcast, Nonato. Olá, boa noite. É com muito prazer que a gente recebe hoje um convidado aqui super especial, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, muita gente gosta dele, é um amigo da gente querido e hoje você vai saber muita coisa a respeito da vida profissional, pessoal desse cara que nos prestigiou hoje com a presença aqui. Quem é ele, GK? Nós estamos falando do grande Eberval Amaral. Esse cara que se destaca, né? Fez história no mundo esportivo aqui do nosso município, fez história na comunicação aqui do nosso município, Donato. Então ele tem realmente bagagem para trazer aqui para a bancada do F5 Podcast. Eberval, seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada e obrigado desde já por você ter atendido aí o nosso pedido, o nosso convite, e dizer que o F5 Podcast está honrado em estar recebendo você hoje aqui na nossa edição. Obrigado, boa noite. Você falou história, né? Então acho que deve ter muita história, né? Tem sim. Boa noite, GK, Nonato e aos internautas. Vamos lá, né? E o Eberval hoje ele atende, amigo internauta, e Renan Carvalho, aquele grupo que deixa o Nonatinho bastante satisfeito, né? Porque existem alguns ditados, Nonato, que diz que a alegria de um baixinho é quando vê outro. Certo. E a alegria do careca é o quê? É quando vê outro. Como é que foi aí a nossa equipe aí de camarim maltratou muito aí seu cabelo, puxando com a escova ou não? Rapaz, o Nonatinho, eu acho que por isso que ele atrasou. A moça do cabelo não veio. Ele disse, olha, a primeira coisa que ele falou logo, olha, não veio, por isso que eu atrasei. E aí ficou mesmo assanhado mesmo. GK, o interessante é a gente fazer aquele rito que a gente sempre faz no início das nossas transmissões. Botar um cafezinho pro seu amigo, né? Rapaz, deixa eu lhe servir. Porque você sabe, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. É um jeito muito interessante. E ele se formou na área errada, mas seguindo... Mas é só com a mão o café? É café corajoso. Sim. Ele vem sozinho. Tá certo. Em breve a gente vai trazer os medrosos, que eles vêm acompanhados. É verdade. Mas, seguindo o nosso protocolo, a gente queria saber, Eberval, quem é o Eberval? Como é que você se enxerga e como é que você quer que as pessoas conheçam esse Eberval? Rapaz, é assim. O Eberval é um cara que sempre gostou de amizade, primeiramente. Amizade. Só que essa parte de amizade é muito complicada, vocês sabem disso, né? Tem lá as falsidades, né? No meio. Até de um tempo para cá eu venho mesmo meio que chateado com certas coisas, mas eu não vou falar dessa parte não. O Eberval é um cara que sempre gostou de ajudar as pessoas, desde muito novo, porque a gente também foi ajudado. Morei em casa de avós, né, dos meus avós paternos, uma temporada, e aprendi muito com eles. Enfim, depois voltei para casa da mãe, a quem perdi há pouco tempo, e o alicerce, né? É verdade. E é isso. Isso é só um resumo, né? Mas o Eberval é muito mais, é pai, é família, é um cara realmente gente boa, que consegue levar um brilho diferenciado aonde ele está, né, Nonato? Ele seja com os amigos, seja com a família, enfim. É um cara que realmente tem uma áurea boa, é um cara gente boa, é um cara do bem. E Eberval, nós sabemos que, como já até frisamos aqui, a sua história ela se
ela ganhou dimensões boas, né? Porque você conseguiu ter um destaque muito bom dentro do meio desportista aqui do município de Piracuruca, na comunicação nem se fala. E a gente queria iniciar por essa parte aí de esportista, né? O Eberval tinha o sonho de jogar no Vasco da Gama, é por isso que se dedicou uma parte da sua vida a defender os times aqui da Várzea e os times tradicionais do município de Piracuruca. Como é que foi iniciar e qual foi a idade que o Eberval deslanchou para a questão do esporte? Primeiramente, só a parte boa você falou aí, boas e ruins, né? Lógico também, né? Tive que sair também quando já eu respondo essa pergunta. Tive que sair depois que você foi meu diretor também, porque tivemos problema lá na M7 Cidades, né? Passou uma temporada fora do ar, tive que sair da cidade, enfim. Aí, por isso, teve muitas coisas ruins também, mas muita coisa boa. Vasco da Gama, pegou pesado, viu, Nonato? Esse tempo nem conhecia o Vasco, né? É verdade. Não, o futebol em si, ele começou... Porque eu comecei não sei se você deve conhecer, né? Nonato também, sem cueca. Campo sem cueca. Sem cueca. É né? tradicional aqui na cidade. O Renan é mais novo, mas eu acho que jogou no sem cueca também. Comecei no sem cueca, né? Quando eu falo sem cueca, quem não conhece, mas é um campo de futebol. Era, né? Porque hoje ele acabou, inclusive estão até construindo hoje lá. É propriedade privada hoje. Isso. Era um campo de futebol, mais ou menos perto de casa. E aí eu comecei assim, como eu comecei no rádio, por brincadeira. Porque o Lacerda, a gente morava perto, né? Colado, na verdade. E o Lacerda, ele já jogava no estádio que não era gramado, né? Era assim, mais ou menos assim, uns 3 palmos de areia, o estádio. E aí tinha um campo sem cueca que eles brincavam lá, né? Eu era moleque, enfim. E eu achava bonito a luva de goleiro. Assistia jogos, aí ficava impressionado, que era bonita aquela luva. Pensava que ela pegava aquela bola. Não era porque eu fui goleiro, porque eu achava a luva bonita. Achava. Aí, nesse tempo do sem cueca, o Lacerda ficava... A gente tinha... Até chegar na cerca, né? Se você conhece ali a rua 21 de Abril, tem aquela galeria ali. Né? Na época não tinha galeria, né? Tinha só o buraco mesmo, mas tinha mais espaço. Aí tinha uma cerca, uma cerca caída, tá? Tiramos tudo, ficava só, né, os paus lá da cerca. E o Lacerda ficava chutando uma bola canarine vermelha. Vocês são novos, você não conhece não. É verdade. É gentil. Bolinha canarine, o Lacerda ficava chutando. E eu pegando mas só com a chinela. Era chinela. Era a luva. Era a luva, era chinela. Luva. Mas começou assim, eu achava bonito aquela luva dos goleiros, tanto na TV como lá no estádio mesmo, que eu ia assistir, porque eu até digo que eu levei muita sorte, porque eu ia assistir, isso era tinha o quê? 15 anos, 16 por aí, e aí com 18 já fui campeão do Intermunicipal. Vê que loucura é essa, a pessoa tá com 14 anos ali, né? 14. Brincando ali. Brincando na porta de casa. Aí com 15 anos começa a jogar no sem cueca ali, passa o ano todinho jogando no campo sem cueca. Tudo, campeonato valendo doce, rapadura. Não tinha esse negócio de cachaça, essas coisas não. De Coca-Cola, né? Não tinha essas coisas. Não, Coca-Cola não. Era rapadura e doce. Eu gostava de um doce amuado, né? Aquela lata de doce redonda, goiabada, bom demais, dentro de um pão. Sim, aí, daí do sem cueca, o Lacerda, isso eu não esqueço, o Lacerda me levou para treinar lá no estádio. Ele me levou uma vez para treinar lá na seleção. Que na época o treinador, você recorda? Não.
Isso aí na época era em 86, não foi em 80, foi 86. 86 com 14 anos, então. Não, 16. 16 já. Não, 16. 14 tinha, aí com 14 era 84, aí era moleque. 16. Aí eu não me lembro porque 86, aí era Rufino, eu não recordo porque era muito moleque também, né? Em 87, no próximo ano, aí eu já fui terceiro goleiro. Isso com 86. Sim, essa partida que ele me levou para treinar. Eu nunca esqueci porque eu levei um gol do meio do campo, meu. Chutaram do meio do campo, ela passou entre minhas pernas. Começou com franca a tua história, não foi? Não, a história começou assim. Eu não me esqueço disso, o Lacerda não esquece. E nem a pessoa que disse assim, eu não vou dizer o nome, lógico, né? Que disse assim, esse aqui é o goleiro que vem lá do Sem Cueca pra seleção. Ninguém esquece. Tem coisas que a gente não esquece. GK, rapaz, o Eberval fazendo essas colocações a respeito do futebol daquela época, dá-se uma saudade, né? E nos remete a fazer a seguinte colocação. Parece que naquele tempo, mesmo sem recursos, as crianças parece que tinha no futebol uma opção de prática e de diversão. Parece que a gente dava mais valor, cara. Em toda ponta de rua, em todo lugar, em bairros tinha uns campinhos que a gente se reunia e fazia. Os chinelos viravam traves. Isso, os tijolos viravam traves. E a gente apostava essas coisas mesmo, doce, din-dins. E aqui tinha uns campos, tipo Campo do Finado Mário. Ali onde hoje é a perto das Carnaúbas onde hoje é a casa do Anselmo. Do Anselmo, exatamente. Da Eletrolab. Campo do Zé Boto, que ainda hoje existe. A estação, Campo da Estação. Campo da Estação, que ainda hoje existe também. Enfim. E é mais ou menos por aí que é o seu Sem Cueca, o Campo do Grêmio, né? No Guarani. Tinha um campinho também. No final do Guarani também tinha os campinhos pequenos, né? Aqueles campos menores que existiam demais nos bairros aqui também da cidade. Tinha um campinho também que hoje é até Curica Financeira ali. Não sei se você lembra. Entre o Iapepe. Lembro. Iapepe ali, é? Não, né? Entre o Fórum e o... Isso. E eu acho que o meu nome daquela esquina ali, que hoje é a Quinta Companhia. Isso, justamente. Hoje é a Quinta Companhia. Ali tinha um campinho ali. Eu joguei. O pessoal era lotado. E esses campinhos que você falou. E o que a gente percebe é que, apesar de hoje, aqui no município, ter várias arenas, campos até de melhor qualidade, a gente não vê a prática do futebol tão intensa como era na nossa época, Beval. Era na tua época. Né? Na década de 80. 80, 90. Futebol era assim, cara. A meninada não podia ouvir o barulho da bola, aquele tum, não era? Justamente. A gente se empolgava, né, para poder praticar. Aí, essa multiplicidade de praticantes acabavam criando essa peneira natural e formando atletas como o Eberval, como o próprio seu colega lá, o Lacerda, outros que se destacaram a nível municipal, chegando a jogar até em times profissionais aqui da região, né? Então, assim, futebol, cara, é uma coisa maravilhosa. E quem gosta, assim, é gostoso até de falar, né, Eberval? Dá-se uma saudade. Não, dá, bate, né, cara? Então, assim, essas histórias são boas de ser contada porque a gente até empolga essas criançadas a se reunirem, a praticar esporte, a fazerem dessa atividade até um meio de vida, como você fez por um determinado tempo de sua vida. Com certeza. E aí, em 86, eu parei em 86, né? Aqui, a nossa conversa por enquanto. Mas de 86, eu sempre disse isso para todo mundo, que eu levei muita sorte. Porque até o pessoal diz, né, futebol tem que ter sorte, né? No futebol não é só um time bom, tem que ter sorte também. A bola bate na trás, não entra. Aquela coisa. Eu também levei muita sorte na época dos intermunicipais aqui, nessa época que eu fui lá. Que eu peguei esse gol porque na época também, você sabe que era, como eu falei, areal, né? Esse chute ela vem já com vento e o vento bate na areia, aí a bola vem assim. Hoje as pessoas falam em morrinho artilheiro. Aquele tempo tinha montanhas artilheiro. Montanhas mesmo. E aí, de 86 para 87. Em 87, eu já fui terceiro goleiro.
Em 87, porque todo ano tinha intermunicipal, né? Aquele tempo era intermunicipal, eram cidades tanto do norte como do sul. E aí as finais em Teresina, né, no Albertão e no Lindolfo Monteiro. Né? E aí, de 87 já foi terceiro goleiro. Era o Bacabal, que era o goleiro. Aí tinha o Josué de Piripiri e eu era o terceiro goleiro. Em 87 eu passei a maioria do tempo lá na arquibancada. Né? Bom demais. Agora treinando. Treinando, chegava no estádio 1h30. Hoje o pessoal quer chegar na hora do jogo. 1h30 da tarde, 2 horas eu chegava na Lacerda para treinar. E você sabe que goleiro é sempre em tudo, né? Em tanto profissional como amador, que é o nosso caso, é o primeiro a chegar e o último a sair, né? É uma máxima aí do futebol ainda hoje, né? Justamente. Quando tem treinador de fora, como sempre teve, e aí eles já vêm trazendo aquela coisa lá do profissional, né? E aí, como eu vou chegar lá também, nas sedes, como teve sede aqui, que eu sempre digo também, sempre disse, a seleção de Piracuruca, ela não deixou nada a desejar de uma equipe profissional. Mas eu chego já lá. Em 87 eu fui terceiro goleiro. E aí, olha só a sorte, por isso que eu digo que é sorte. Terceiro goleiro em 87. Nós fomos campeão em 88. Eu já fui titular jogando todas as partidas em 88. Olha que loucura. Olha só que loucura. Eu e Manuel Espíndola. Com 18 anos. E o Bacabal, com 18 anos. Eu, Manuel Espíndola, Bacabal. José não estava mais, era nós três. E nós fomos campeões, eu jogando todas as partidas de 88. Quando, com 3 minutos de desconto, o árbitro peruano trila o apito determinando o final de espetáculo. Parabéns, portanto, à seleção de Piracuruca, arrebatando o título do Intermunicipal 1988, aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. A bola é tua, ô Pereira! Título merecido, título realmente que há muito tempo, desde que entrou para o Intermunicipal, Piracuruca leva com muita satisfação e muito merecimento o título. E fomos, para melhorar a sorte ainda, em 89 nós fomos bicampeão invicto, não perdemos nenhuma partida, nenhuma. É sorte ou não é? Começa o segundo tempo da prorrogação, garotinho. E a seleção de regeneração que vai para o ataque. Aparece o goleiro Eberval, da equipe de Piracuruca, para fazer a defesa, hein, Lula? Beleza, a defesa do goleiro Eberval. Diante de um ataque perigosíssimo da seleção alviverde. Uma boa defesa do goleiro Eberval. No placar do jogo, 2-2, informando o Metalúrgica São Francisco, ponto certo. Então o Renan quer fazer aí uma pergunta, uma colocação, o que é, né? Porque eu, como Eberval era jogador, eu nasci em 83 e eu tive sorte, né? Meu pai trabalhava na BB, meu pai era apaixonado por futebol, eu vivia no estádio e me levava como criança, né? E eu via como é que funcionava essa cultura criança. E uma das coisas que eu não me esqueço é que quando a seleção ia jogar fora, né? E a M7 Cidades ia cobrir, era o cidadão piracuruquense ia na M7 Cidade obrigar a M fazer a transmissão da seleção daqui para não transmitir os jogos nacionais, né, que acompanhava na época era na Rádio Flamengo e Botafogo, né? E nessa época já era o Juscelino, não era, Beval? O secretário. Isso. E o torcedor era tão apaixonado que fazia isso, né? E quando não era transmitido, que dava algum defeito, quando a seleção chegava, o pessoal perguntava: e aí, como é que foi o jogo? Rapaz, perdemos no jogo e na mão. Aí a torcida já entendia, pois quando vinha o jogo de volta, nós vamos bater no jogo e na mão deles também. É o prestígio, né, que o futebol nosso tinha naquele período, e ainda mais com a seleção, um destaque muito grande, né, a nível de estado. E diga-se de passagem, Nato, não é exagero afirmar que o nosso futebol amador, com as competições dos intermunicipais, elas ainda conseguem ser mais rememoradas do que o nosso próprio futebol profissional hoje, né?
A gente não consegue dizer como é que foi o jogo, o clássico, River, Flamengo, Parnaíba e etc e tal, e as pessoas ainda têm na memória os clássicos das suas seleções, né? De Piracuruca, de Piripiri, de Parnaíba, de Amarante, enfim. Então, para você ver que a dimensão que tinha o nosso futebol naquele período, né? Infelizmente só abrindo um parêntese aqui na fala do Renan, que ele tratou sobre o Juscelino. Juscelino era secretário de esporte, era o Juscelino Amaral, né? Amaral, que infelizmente não né? está mais com a gente aqui, já faleceu, né? Só a título de curiosidade, para que os internautas que estão nos assistindo, eles acompanhem assim o desenrolar da nossa conversa. O Juscelino era um amante do futebol, rapaz. Ele amava tanto o futebol que ele tinha um gravador. Naquele tempo como é o nome? É gravador 3 em 1, não, né? Não, 3 em 1 não. 3 em 1 é discão, é 2. Que tinha 2 toca-fitas, né? 2 toca-fitas. Aquele grandão lá, 2 toca-fitas. E aí, de repente, do nada, aparece o seu Raimundo Nonato com seus compromissos paralelos. Rapaz, o Renan falou, o Renan nos ademoestou. Ele disse, rapaz, desliga o celular. Prevendo mas já. Eu, na minha ignorância, eu não obedeci. Ou teimosia, né? Teimosia, mas agora eu já fiz isso aqui já. Mas aí, Beval, o Juscelino, só para concluir. Para arrematar. Isso. Ele pegava o gravador e levava lá pro Lindolfo Monteiro. O narrador lá da Pioneira estava narrando e ele tá gravando. A caixa era cheia de fita. Ele tinha uma caixa cheia de fita. Fita cromada. Eu ia falar na fita cromada? E essas memórias, Beval? Estão aonde? Memórias eu tenho muitas aqui no meu celular. Algumas. Muitas não, tenho algumas. Não. Assim, amigo internauta, se o Nonato não resolver a questão dele, vai ficar complicado, né, Nonato? Deixa eu desligar logo esse celular aqui, cara. No silencioso, acho que resolve. Pronto, então as memórias hoje você tem aí imagens? Eu tenho algumas, não. Imagens não. Os áudios também, né? Só áudio. Muito bem. Áudio. Tenho áudio de gol, tenho áudio, a voz do Juscelino dando entrevista na Rádio Pioneira. Eu tenho o narrador falando, vai entrar agora o Zé Kleber no lugar do Chiquinho que fez o gol em 88, o gol da vitória, o Chiquinho de União. Tenho falando do goleiro de Piracuruca também. Mas é aqui pra nós. Enfim, vai. Aqui pra nós. Se o Nonato ouvir e se o internauta ouvir também. Mas nesses áudios aí também tem aquele... O quê? Aquele episódio que eu acho que é lenda, né? Mas as pessoas juram que é verdade. Diz aí. Que na hora que passou o avião, o goleiro olhou pro avião e a bola entrou. Tá nesse áudio aí, ó. O povo diz que é lenda, cara. O povo diz que é lenda isso aí. Nós temos mas surgiu esse dado histórico. Cara, surgiu. Esses papos são importantes pra gente estar resgatando essas figuras que ficaram esquecidas na história, cara. Por exemplo, o cara que leva um gravador para registrar o seu time do coração, para gerar memória, para trazer aquela gravação, para estar repassando para os seus conterrâneos, para valorizar o seu time, cara, isso é fantástico, cara, é de quem gosta, certo? E a gente tem que contar essas histórias, cara, a gente precisa contar essas histórias para que as pessoas entendam que já teve muita gente boa trabalhando em prol do esporte local e trabalhando em prol de fazer essa história piracuruquense. Acho bacana demais, cara. Terminou que a gente perdeu esse pulo do gato, né? Esse pulo de poder já ter hoje um time profissional bastante consolidado, né? Porque nós tivemos tantos desportistas com tanta devoção e dedicação ao esporte, terminou que a gente perdeu esse pulo, né? Mas nós vivemos outros momentos. Eu acho que o Juscelino, se ele não tivesse partido tão cedo, ele tinha seguido ido com essa trajetória. Tinha ido ao fundo, porque ele como diz no popular, ele fuçava muito. E ainda falando em termos municipal, a seleção de Piracuruca é a campeã de renda do torneio de 90, com 122.750. Pois é, Salamão, e no outro domingo eu espero a maior renda do torneio do Intermunicipal, Piracuruca e Piripiri. Eita. Estou esperando uma grande renda, isso aí fica para PCDEP. Para os anais da BCDEP, né? Anais, e a federação também
ficar de olho nisso, porque Piracuruca está querendo entrar no campeonato piauiense, né? E Piracuruca é um celeiro de craques e um celeiro de rendas também, né? Exatamente. Então, nós iremos gramar o campo este ano e vamos reivindicar Piracuruca no campeonato piauiense. Do Lininho é o seguinte, o primeiro ano de 88 foi Raimundo Nonato da Trindade Júnior, você conhece muito bem o Raimundo Nonato, se juntou mais, e foi uma comissão grande, aí Expedito Trindade, saudoso Expedito, seu irmão, enfim, formaram uma comissão, aí sim, aí foram no comércio, pedir aquela ajuda, né, e tal, porque a prefeitura disse que não tinha condição de arcar com muita coisa, aí não dava para trazer jogador de fora, né, e tinha que trazer, se quisesse ganhar um intermunicipal, tinha que trazer, não adianta que não se forma só caseiro uma equipe para ganhar, porque as outras equipes, tanto do sul, principalmente do sul, né, se reforçavam, não tinha como. Aí botaram na cabeça que ia atrás, e foram atrás, Juscelino, eu sei que foi, Juscelino juntou uma comissão aí, trouxeram o jogador de fora, botaram até nas suas casas, na casa do Expedito, na casa de não sei de quem. A seleção de Piracuruca acaba de fazer uma contratação, talvez uma das maiores do futebol do Piauí em 90, né? Contratou Louro, Clemilton e Paulo César. Depois do jogo do Parnaíba, o prefeito Adelino Fortes fez uma reunião com toda a diretoria de Piracuruca e resolveu mandar buscar em Fortaleza o Louro. Então ele mandou o empresário de Piracuruca a Fortaleza e o Louro já se encontra em Piracuruca. Hoje ele ia fazer uma avaliação do time, o auxiliar técnico ia botar o time para jogar com os reservas para ele fazer uma avaliação do time, né? Sim, e o Louro estreia domingo na cidade de Pedro II. O Louro está estreando domingo na cidade de Pedro II, juntamente com o Clemilton do Caiçara e o Paulo César. Trouxeram o Reginaldo Galvão, Nego Givaldo, o Júnior não, porque o Júnior veio o Júnior Feijó, o Júnior veio em 89, acho que em 88 não. Mas aí sim, formaram essa comissão e deu certo. Não tinha sede esse ano, a sede só foi em 89, que a prefeitura, com o Linim à frente, que ele já era o prefeito, ele não era o prefeito, 88, aí sim, aí ele deu um apoio total, como o Renan está dizendo, total mesmo, para a seleção de Piracuruca. O que ele fazia? Ele, já com essa comissão, lá, já para os Jogos de Teresina, já tinha alguns carros, ônibus, para levar a torcida. Mas em 89 foi mais, por quê? Porque o prefeito deu total apoio. O Linim como gestor já do... Isso, como gestor. E para domingo, grandes caravanas irão para a cidade de Pedro II, né? Domingo eu já fretei vários caminhões para nós irmos a Pedro II, arrancar lá menos que seja um empate. Aí, a questão da sede. Como era a sede? Eu falo de sede aqui, vocês estão voando, né? Sede é o seguinte, o Juscelino, ele trazia o quê? 5, 6 jogadores de fora. Nós fomos campeão com 6 de fora. No BI. Em 88. No BI foi 6. Eu tenho as fotos dos dois. Eu tenho quase tudo aí dos 2 títulos. Eu não recordo assim de cabeça. Mas o BI foi 6. 6 de fora. Aí tinha eu, Lacerda, Miguel Amaral. Isso titular, né? Porque tinha outros do banco, né? Tinha Jorginho, enfim. Mas eu vou lembrar. A sede era o seguinte: Juscelino alugava uma casa, né? A prefeitura, lógico. Tivemos sede aqui na Esplanada, logo depois da linha ali onde é o Rocha hoje. Sim. Ali. Na segunda casa ali era uma sede. Perto do Gonçalo Coró ali, na Rua Nova, foi também uma sede ali. Essa da Rua Nova foi que teve o episódio que eu vou falar já. Sim. Aí é o seguinte, não é só para jogador de fora não, a sede. O jogador de fora vinha, passava a semana treinando, depois ia para a sede. Aí depois virava bicho, né? Isso vai virar bicho só até sexta-feira. Jogador de futebol, você sabe como é que é, né? Vira bicho mesmo. Jogador de futebol, estudante, né?
Eu vou dizer as clássicas. Sim, até sexta-feira. A seleção de Piracuruca era assim. Sexta-feira, depois do treino, todo mundo vai para a sede. Jogador de fora e os que foi escalado aqui de Piracuruca. Eu deixava a casa da mamãe e do papai e ia lá para a sede. Era a concentração. Concentração. Entrava sexta, só saía que hora? 3 horas na hora do jogo para ir para o estádio. 3. Quando era fora, não. Aí saía, ia viajar, né? E durante esse período você comia o quê? Um pouquinho de arroz e um bife em cima. Um pouquinho de arroz e um bife em cima, principalmente com o professor J. Viana. Esse nutricionista, será que esse nutricionista procede essa formação dele, cara? Será que não deixava vocês mais fracos, não? Vocês ficavam bem? Não, no almoço, né? Eu acho que na hora do jogo eles botavam um bife na frente, assim, deles pra eles correr. Na merenda tinha coisinha pouquinho também. Tá. Na merenda pouquinho coisinha. Era balanceado, na verdade era uma rosca. Era muito rigoroso. Por isso mesmo teve episódio. Te acalma aí que tem um episódio. Sim, saía 3h30 pro jogo. Aí sim, aí depois do jogo aí era liberado. Isso aí era a sede. Concentração. Sexta-feira. Entrava sexta, saía na hora do jogo. Você não saía pra lugar nenhum. E quem é que vigiava? O treinador. O treinador tava lá também, de olho aberto. O treinador tá... Quem era o treinador nessa época? Quem era? 89, J. Viana... Nós tivemos Imagina tu fiscalizar. Eram 22 jogadores? Não, 22 só os escalados, né? Pois uma equipe de 30. Fiscalizar mais de 30. Você sabe que um elenco de futebol ele vai 30. Mas o massagista ajudava, né? Massagista. Os demais membros da comissão massagista, eu quero até lembrar aqui o nome dele aqui, porque o massagista da seleção de Piracuruca, que já é falecido isso. Já é falecido, um grande massagista, todo mundo gostava dele, inclusive tem até a foto dele lá no memorial. No memorial. Torote é uma espécie de lenda do futebol piracuruquense, né, cara? O Torote, eu nunca encontrei igual, principalmente na massagem. Era, né? Olha, rapaz, ia pro treino, depois do treino, todo mundo tinha massagem com óleo, aquele óleo, né? Mas todo mundo gostava da massagem dele, porque ele dava bem feito. Fazia mesmo. Quando a pessoa faz o que gosta, sempre disse isso. Dedicação. Eu vou chegar a isso lá no rádio, que porque eu gosto também. Quando a pessoa faz o que gosta, com amor, faz bem feito. O Torote fazia bem feito. E aí, tinha a graça que ele fazia, né? Que ele corre, ele fazia, ia pra galera. Era uma figura meio folclórica, né? Era meio engraçada, né? Isso. O cara corria, ele caía lá do outro lado, pronto. Era ligeiro, ele chegava lá. Velocidade tremenda. E ainda fazendo pirueta. Nós temos exemplos hoje, né? Os massagistas de hoje. Pois é, a sede é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Só que, agora eu vou para o episódio. Por quê? Porque faz parte da sede. Não aqui da Esplanada, lá perto do... Na Rua Nova. Na Rua Nova, perto do Gonçalo Coró. O Gonçalo Coró que eu falo era uma churrascaria. Sim. Hoje não tem mais, né? Não. Gonçalo Coró. É residência dele. Isso. Era uma churrascaria. Lá era famosa. Era galinha com galinha ao molho, né? Tal. Aquela cervejinha. Ou seja, escolheram o lugar errado para concentração. Já tô vendo no horizonte isso aí. Era pertinho, né? Era pertinho a sede. Era pertinho do Gonçalo Coró. E aí uma vez nós entramos na sexta. Aí quando foi no sábado. Não, isso foi na sexta ainda, não foi no sábado não. Na sexta noite, aí juntou o dois goleiros. Eu vou rasgar logo, viu? Não adianta não. Eu mando a Espíndola. Arrochar. Rapaz, bora ali. Isso, antes de chegar lá na sede, nós fomos lá no Gonçalo Coró, lá na churrascaria. Aí o Gonçalo, é o seguinte, hoje, você sabe que nós não pode sair, né? Mas nós vamos dar um jeito lá, vamos dar um canto lá no professor, que era o J. Viana, esse 89. Era o J. Viana. J. Viana era rigoroso. Vamos dar um canto nele lá e é o seguinte: quer que tu mate uma galinha aí, isso dá
Uma galinha não, um peru, né? Tipo um peru, da maior que tiver aí. Porque é no mínimo 5 que vem. Aí tem que dar pelo menos para esses 5 aí. Só que não era 5, não era só dar 2. Era só dar 2, só para ele matar a maior. Eu sei que nós chegamos lá. Não sei nem qual era, se era meia-noite por aí. Aí chegamos lá nós 2. Maior cara de pau do mundo. Eles, cadê? E os outros? Rapaz, os outros ficaram com medo do treinador, não era não. Não. Aí, moral da história, GK e Nonato. Eu chego no lugar, eu digo a verdade, que o Manuel Espínola comeu a galinha quase toda. E ele chega no lugar e diz que foi eu. Rapaz. E aí, a verdade aí nunca foi Mas a verdade as claras. é a minha versão mesmo, ele comeu mais que eu mesmo. Olha aí, Manel. Tá aberto o espaço aí para réplica. Bom, mas aí esse sucesso que a gente tinha, né, na seleção, inclusive o troféu de bi, da hoje vive guardado ali na sede da Secretaria de Cultura, precisando, claro, de alguma manutenção, né? Sim, o troféu de campeão. Agora, o de campeão, essa é uma pergunta que eu me fiz também ao visualizar o de bicampeão. Para onde é que foi parar? Tá igual o troféu do tri da seleção brasileira. Pois é, cara. Sumiu. Derreteram ele. É latão, né? Esse nosso, não é? Não deu para derreter, não. Mas é uma coisa de qualidade. Sim, e aí... Esse ápice da seleção, Eberval, ele era reflexo também de como era o nosso futebol amador naquela época, né? Nós tínhamos times de bairros que, inclusive, causavam uma... Pode falar. Esse pessoal não pode ver... O cara vem para humilhar que tá com fone novo. Ah, tá certo. O cara não pode ver, é só para sentir o prazer. Com vergonha, cara. Esse tem não, né? Tem não. Nossos já são velhos. Gente, na tua pergunta, vai lembrar que nessa época existia as rivalidades entre bairros. Pois é. Se o Eberval morar na Esplanada, fosse pro Colibri, tinha que pedir permissão para entrar lá. Então, refletindo no futebol, dia de jogo o negócio pegava fogo. E aí eu lembro que a Rádio Sete Cidades transmitiam os jogos, né? E o campeonato piracuruquense era fervoroso, né? Então, fruto também dos jogadores ter em mente que poderiam representar a seleção piracuruca, né? Com certeza. Eu tenho até aqui também uma gravação. Você falou aí da transmissão da rádio Sete Cidades. O Hans Wilton, saudoso Hans Wilton, entrevistando o Juscelino. Eu tenho também nos meus arquivos. O Hans Wilton, ele foi tanto da rádio como do futebol também, né? Ele participou dessas duas... Ele era jogador. Inclusive, quando eu comecei lá, voltando atrás de sem cueca lá, ele jogava demais. Jogava muito. E aí, no cenário local, foram piracuruquenses disputados por quais equipes? Lembra aí todas? Todas lembro não. Lembro não, mas Nova América, Caixa d'Água do Antônio Luiz, né? Renan, me ajude. Antônio Luiz. Isso. Antônio Luiz, irmão do Gonzaga. Caixa d'Água. Não, Caixa d'Água não, cara. Não, mas teve o Caixa d'Água também. Teve o Caixa d'Água era Zé Maria. Zé Maria Batomushi. Caixa d'Água. Zé Maria Batomushi. O Zé Maria era o hotel, né? Isso. Como era o nome do hotel dele? Hotel Batomushi. Hotel Bambu ali. Eu pensei que era Hotel Batomushi, porque eu nunca entendi de onde vem esse nome do Zé Maria. Mas tinha Batomushi mesmo. Hotel Batomushi, Hotel do Bambu ali. Hotel do Bambu ali, onde hoje é o Paraíba, mas é Paraíba. Enfim, mas é time demais. Eu comecei, na verdade, no Globotech. Globotech, que era do... A Globotech, muita gente começou nele. Era um dos pioneiros. Isso, um dos mais tradicionais. Timezinho. Mas aí nós tivemos o SESI. Joguei no SESI. Tivemos também... Muita gente disse que a Dama do Carmo não deixava o time perder, mas isso aí também é lenda. Mas mostra, Nonato... Engraçado
Essas fagulhas de verdade que o Eberval só. É lenda. Mas isso remonta, Nonato, a força que nós tínhamos, né, no nosso futebol amador, que fazia com que os atletas tivessem um empenho maior e, como o Renan frisou, ainda aquela pitada de rivalidade, né? De rivalidade das equipes dos bairros e a galera para poder ir para o estádio e torcer mesmo. O estádio lotava, né? Estádio... Como eu falei... Toca Ribeiro era... Como eu falei pro Renan no domingo lá, que ele me chamou, eu disse, ih, rapaz... Aí eu disse, né? Você ouviu o que eu falei. É muito gostoso ver o estádio novamente lotado daquele jeito, porque todos os jogos eram daquele jeito ali. Sendo repovoado mais uma vez pelos desportistas. E o atleta, eu me vi naqueles atletas a sensação, porque é muito bom, é muito gostoso um jogador tanto jogando com um público daquele... O interessante, GK e Eberval, a gente percebe como o futebol é democrático, né? E como a população abraça o futebol de muito bom grado, né, cara? Eu sempre falo e percebo que para praticar futebol, a criançada só precisa de uma bola e um pequeno espaço, né? E se ela tiver uma organização, ela vira assim uma estrutura gigantesca. O Campeonato Piracuruquense desse ano foi um campeonato muito, muito, muito bacana, cara. A gente acompanhou toda a transmissão, eu, GK e Renan e Márcio, fizemos uma transmissão através do F5 Piauí, e a gente percebeu como a população de Piracuruca ama futebol. Rapaz, é muito gostoso você ver a arquibancada daquele jeito como você falou. Um solzão desse do BRL Pro e a torcida tá rente junto. E a audiência, né, dos nossos conterrâneos que vivem fora e que assistiam e que mandavam mensagem, que, né, resenhavam, né, lá na hora da transmissão. Então, mostra a força que era o nosso futebol. E o Nonato até frisou em off, falando de como ele analisando, né, como os jogadores viam, né, aquele momento tão mágico, né? É impressionante como eles vibram, eles realmente amam o que estão fazendo ali, aquilo se entregam, aquilo está na história, virou história para ele, né? E esse último jogo agora aí do Poeirão com o Andaraí foi um jogo que realmente chamou a atenção, né? Porque o Poeirão está de parabéns, vou até deixar aqui a mensagem, porque foi uma vitória de virada, né? Que deixou eles aí realmente numa situação muito bem confortável, né, assim, no cenário local. Apesar de ser um time formado não só por atletas daqui, mas que saiu de um time também tradicional, né, que era o Chafariz. O Chafariz nessa época não tinha não, né? Não. Era o Caixa d'Água. O Eberval participou desse campeonato nesse ano como goleiro ainda, não participou? Participei, mas um time de veterano, a gente entrou para... Você quer tocar no assunto, Eberval? Não é muito bom não, mas eu vou falar que a gente entrou mesmo só para participar, porque é um time de veterano, né? Você vê que um time de veterano entrar para jogar com um garoto novo, deu no que deu, né? Mas e a justificativa lá do... A justificativa Você é sabe que nós temos um número histórico, né, nesse jogo aí de vocês. Tem. Não tem? Qual é a justificativa? É o óculos, era a lente que tinha saído? Não, era as pernas mesmo dos atletas que não dava para acompanhar a meninada. Mas essa mesclagem aí dos Master com o garotada, rapaz, eu acho super charmoso para o campeonato. Eu acho que vocês foram lá para se apresentar, cara. E eles sempre inovam, né? Eu acho eu acredito que os 5, 10, 15 minutos do primeiro tempo vocês jogaram melhor do que a outra equipe. Depois a perna pesando. Mas é natural, é da idade mesmo, meu irmão. Impressionante, né? Você vê que a decisão, tinha muita gente lá fora dizendo, você não tá nem com cara de decisão. Você tem que ver o horário. Uma partida de 3h30 da tarde. Daquela ali, aquele sol quente. Mesmo sendo veterano, mesmo sendo novo, você viu que eles só foram se deslanchar no segundo tempo e que já estava esfriando o tempo, né? Isso. Cara, a gente estava cansado fazendo a transmissão com a câmera.
cansado. Lá no estúdio de transmissão, o ar extremamente seco, né? Rapaz, é complicado. Mas a gente teve uma notícia muito interessante naquele jogo, que futuramente o estádio vai ser ganha iluminação. Então, assim, os jogos à noite ali, rapaz, você vai ver a triplicação do número de público ali. Vai ser fantástico. E a dinâmica fica até mais... Certeza. Eu sou empolgado com o futebol, cara, porque o futebol ele gera uma cadeia de negócios. Eu fico muito feliz quando eu chego ali que tem o cara que vende o din-din, que fatura e vende todos os din-dins, que vende o refrigerante, o que vende água mineral, o que vende o espetinho. Então, assim, investir no esporte, eu tenho certeza que tu tem essa percepção, porque tu vem dessa veia esportiva. Tu tem essa percepção que investir no esporte é investir não somente nos atletas, mas você investe toda uma cadeia produtiva com certeza. Que circunda em torno do futebol. Com certeza. A água acabou, foi cedo lá, você viu? Sim. Né? Pediram água lá dentro, para dentro. Não tem mais não. Acabou. E tem uma questão também, Nonato não sabe, mas você se lembra, alguns anos atrás, o Eberval planejou a despedida dele. Fez um filme, fez tudo, um espetacular, todo mundo fez. O Eberval, valeu Eberval, foi um prazer ter te visto jogar, tá uma despedida mesmo. Aí no outro ano ele tava jogando. Isso é marketing. Aí tá igual o Luva de Pedreiro. Aí eu perguntei, tu não tinha parado, tu já tá aqui de novo. Mas você lembra da despedida, né? Lembro. A despedida foi o time ia jogar a última partida, foi jogar a última partida e aí os jogadores não chegavam. Já deu 9. Aí colocamos o treinador para jogar para dar 10. O treinador para dar 10. Aí pegamos 13. Não quiseram chamar o repórter que estava na beira do gramado. Olha as contas aí. Deu 9, né? 10 com o treinador e pegamos 13. Aí complicou. Mas, Eberval, embora você tenha dito que essa questão esportista ela tenha começado por uma brincadeira lá no campo sem cueca e tudo mais, mas a gente sabe que o seu pai era uma pessoa que gostava muito, né, do futebol. Foi atleta e foi árbitro de futebol. Inclusive, arbitrou quando eu tinha 4 anos de idade. Quando o Garrincha veio aqui fazer na verdade, a exibição dele, né? Porque ele jogou o primeiro tempo, eu não sei se foi o primeiro, né? Um tempo por Piracuruca e um tempo por Piripiri. Que era uma turnê que, na realidade, ele fazia por todo o Brasil, né? Inclusive, esse dado histórico, o Eberval tem um registro. Tem. A gente vai mostrar aqui na tela aqui para você, amigo internauta, da foto do pai dele, ao lado do Garrincha. Tinha mais pessoas? Eu não me recordo. Essa foto é só eles dois. Só eles dois. Que eu tenho. E isso também foi esse contato, né? Teu também dele já envolvido nessa área do esporte e você acompanhando, né? Com certeza. Você sabe por que ele botou? Muito, né? Você sabe por que foi que o papai botou meu nome de Eberval? Não sabe, né? Não. Eu vou dizer. Inclusive eu tenho foto aqui também. É só pesquisar no Google. Eberval 1970. Vai lá, lateral do Vasco da Gama. Já puxando o tá lá. Vasco. Pode puxar aí, Renan. Puxa aí. O Renan, teu pai é vascaíno, era vascaíno, né? Vascaíno. Cara. E eu não sei toda uma tradição vascaína. E deu certo ser vascaíno. A mamãe era botafoguense. Agora o resto tudo é Lucélio, todo mundo é vascaíno. Todo mundo torcia pro Vasco da Gama. Não, geralmente quando o pai é um pai daqueles paizão mesmo, os filhos não demandam não. É raro. Acontece fatos esporádicos, mas geralmente o pai consegue levar o filho. Por exemplo, meu filho é vascaíno também. Né? E o pai do Eberval teve esse privilégio, né, de estar do lado, ter feito um registro com um dos ícones do futebol nacional, que é o Garrincha. Isso. E o Eberval também, nessa trajetória de esportista dele, teve também o privilégio de estar com grandes nomes do futebol brasileiro, que foi na passagem da turnê do Flamengo aqui em Piracuruca. Flamengo Master. Flamengo Master. Isso. Com toda aquela turma que veio aqui. Inclusive conta com orgulho os gols que levou, né? Inclusive deixei passar 2 bolas, né? Uma do Nélio. Uma do Nélio e uma do Cláudio Adão. A do Cláudio Adão foi um pouco mais complicado porque foi uma falta. Ele botou muito lá em cima, não dava não. Trave grande, né? Como eu falei em off pro Nonato, chute... Isso foi em 2011, não foi? Rapaz, eu 2009, acho que... 2011. 2009, 10 ou 11, uma coisa assim. Se eu não me recordo, foi 2011. Por aí. O chute do profissional
ele é diferenciado do amador. Diferenciado. Eu estava falando em off para o Nonato. É diferenciado. Eu até citei o nome do Lacerda, do Neto e do Júnior Ceará também. Júnior Ceará, que eu tenho uma frustração na minha vida nesse período de futebol. Eu vou falar para vocês. Numa época eu fiquei chateado, que não era para mim ficar chateado com a instituição, com o time do 4 de julho, né, de Piripiri. Em 89, nós fomos bicampeão, né? Em 90, nós fomos jogar no 4 de julho de juniores, eu e o neto do Davi, Neto Avileno. Jogamos, fomos campeão, né? Juniores, tudo registrado. Moral da história, para frente, aí eu não me recordo qual foi o ano, nós fomos no segundo ano. Isso o Lacerda já estava no Comercial, no Caiçara, tinha 2 times. Hoje eu não sei nem como foi o jogo de Campo Maior. O Comercial tá voltando aí. O Caiçara parece que ainda existe, mas parece que deu uma sumida. O Comercial, inclusive, tem um jogo hoje aí para definir se vai para a primeira divisão ou não. Então, o Lacerda estava lá no Comercial, no Caiçara na época. Ele jogou nos 2, lá de Campo Maior. Estava no Caiçara e aí me levou para fazer um teste. Eu vou fazer um teste lá, nunca me esqueci, foi do pique que eu peguei lá numa avenida aqui com Armou. Mas isso tu já com mais de 20 anos, né? 22 anos por aí. Não, isso foi em 89, 90 nós fomos campeão, 91, 21, 22 anos por aí. 22 anos isso, por aí. 21, 22. Fomos fazer o teste lá no Caiçara, aí depois chamar todo mundo. Aí o Lacerda disse, olha, o homem disse que pode trazer que eu já tinha dito, ó, nós jogamos no 4 de julho, mas só que foi juniores. Não, mas mesmo assim tem que pegar a liberação lá. Em Piripiri. Aí se você pegar essa liberação, você pode vir que você está fichado. Embora não existisse um contrato formal, né? Pois é. E eu pensei que não, só se tivesse um contrato. E aí a gente foi lá em Piripiri, né? Na verdade eu fui, porque o Neto não precisava, que ele já estava lá em Piripiri mesmo. Só eu que precisava, né? Da liberação. E o dirigente lá do 4 de julho não me liberou. Simplesmente não me liberou. E nem o 4 de julho te aproveitou? Não. E aí eu fiquei chateado com o 4 de julho, muito tempo, não foi pouco tempo não. Aí depois foi que eu fui abrir a cabeça que não era para me ficar chateado com a instituição, com o clube, né? E sim com o dirigente. Aí sim. Aí eu peguei e mudei de ideia. Mas fiquei chateado com isso aí. Com essa situação aí. É porque teria sido uma oportunidade que talvez você poderia ter buscado um crescimento dentro da... O Lacerda jogou nos 2 de lá. De lá foi pro Alto Esporte, na época, você lembra do Alto Esporte? Foi pro Alto Esporte, jogou no Alto Esporte. Passou muito tempo jogando em Teresina, o Lacerda. Por isso que eu digo, quando o jogador vai pro profissional, ele tem um outro ritmo de treinamento. Por isso que eu sempre falo, bato na mesma tecla. O chute do profissional é diferenciado do amador por isso. Pela técnica, pelo treino, por tudo. Isso. E o Lacerda terminou que depois foi que acabou essa parte profissional dele, né? Foi arbitrar, né? Isso. Foi arbitrar aqui, principalmente aqui no município de Piracuruca. Sim, Renan? Também tem um caso aí do Eberval que a Piracuruca também teve no auge do futsal. Sim. O Eberval foi levar o Eberval para jogar no polo esportivo. Só jogou o primeiro jogo. Que história é essa, Eberval? Não, foi polo esportivo não. Já eu falo dessa parte aí. Aí ele chegou no outro dia, rapaz, me corrige para outra coisa, mas para jogar futsal, nunca mais na minha vida. Não foi no polo esportivo não, você tá mentindo. Vou dizer onde foi, mas só depois que eu concluir aqui a parte do profissional. Que eu falei só do Lacerda, né? Mas nós tivemos o quê? O Neto Avelino, que depois que a gente foi campeão lá no Intermunicipal. Não, lá em Piripiri, do juniores. Aí ele foi para Teresina.
o Grupo Claudino, o time Fluminense. Não, era o time do Grupo Claudino. Não tinha Fluminense. O nome não era Fluminense, era Grupo Claudino. Porque, inclusive, o Fluminense é dado hoje como 70 anos por aí, né? De fundação. Mas era Grupo Claudino. Era né? Grupo Claudino o nome. Ele e o Júnior Ceará. Que os dois jogaram muito tempo lá em Teresina também, em clubes lá. E eu fiquei nessa pendenga aqui do 4 de julho, zangado aqui com o 4 de julho. Agora, voltando aqui pro Renan, do futsal. Renan foi foi na ABB, cara. Foi na ABB que eu peguei e fui jogar lá no futsal. E aí, toda bola aqui era gol. Por quê? Porque eu tinha medo da bola. Meu. Rapaz, a bola... Só pesava meio quilo, A bola pesava bem uns 8. Rapaz, era pesado demais. E eu pensei que ele ia falar porque não podia dar aqueles saltos, né? Pra defesa de bola e tudo mais. Porque o piso é duro e tudo mais. Mas é a logística, né? Você tá num ambiente de campo, passa futsal, é totalmente diferente. Rapaz, você passa treinando na quadra, vai pro campo. Prova disso é o nosso... Futsal tá aí. Prova disso é o nosso grande Falcão, né? Que saiu do futsal e não deu certo na grama. Agora, goleiro, tá aí, ó, Renan. Eu aprendi a jogar no gol vendo o Eberval e ele ia jogar na BB, porque naquela época o primeiro campo Society Gramado era lá e os jogos passaram lá, o Master, né, Eberval? Isso. E eu ficava de trás do gol assistindo o Eberval de perto, prestando atenção na luva dele. Porque na hora que eu via que o dedo dele saía de fora, rasgava, aí eu ia lá, Eberval, cara, me dá tua luva aí. Aí o Eberval, não, pai, quando eu ganhar a minha ali, eu te dou. Aí ele trazia pra mim, me dava e ficava jogando na quadra com a luva. O Renan só quer ser novinho, né? Eu tô vendo aí. Mas se ele nasceu em 83, foi mesmo. Foi. Tá igual o Fernando do Perninha. O Fernando do Perninha não sai 59, não. Sai não. Não, sai não. Fernando é um barato, cara. Agora há pouco mesmo eu vi ele, tá com uns 15 dias que eu vi ele. Digo, Fernando, me diga mesmo sua idade. 59, rapaz, mas tá com 20 anos que tá com 59. Ele chama de tio? Todo mundo. Pronto. E aí o Eberval, depois dessa decepção, né, de não ter ido pro profissional devido a essas implicações aí, mas o Eberval também partiu para uma outra área, né? Que foi a área da comunicação. Já foi trabalhar em um meio que já levava a informação do esporte para o ouvinte. E começando lá atrás na rádio comunitária. Como brincadeira, como você frisou, mas que se tornou algo profissional na tua vida, né? Justamente. E que inclusive te colocou num cenário exclusivo, né, dentro de Piracuruca, que é o cenário do brega, né? Da música brega, com o programa Pé de Boteco. Como é que foi essa história no rádio? Rapaz, como eu falei, né? Por brincadeira. Porque eu vou voltar bem aqui um pouquinho. Pouquinho não, voltar muito. Em 89, como nós fomos bicampeão, em 88, como nós fomos campeão, eu me lembro, e eu tenho a gravação também. Eu lembro, eu nasci nesse ano. Eu nasci esse ano, nesse ano, essa é boa. Essa é boa. É sério, mas conclua aí. Depois eu mostro minha identidade. Assim, os dois títulos, eu vou falar dos dois títulos, dos dois placares dos dois títulos e vou voltar para 88. Em 88 nós fomos campeão com o gol do Chiquinho, como eu falei, 1-0 em cima de União, no Lindolfo Monteiro. E no mesmo Lindolfo Monteiro, em 89, nós fomos bicampeões. Nós estávamos vencendo de 2-1 até os 45 do segundo tempo. Nós tivemos um certo lateral direito lá, gente boa. Eu não vou dizer que o nome dele ouvindo a gente. Eu não vou dizer que o nome dele é o Chinaldo Souza, não. Tá assistindo a gente. É o Chinaldo Souza, não, vou dizer não. Ele deu só uma pequena furada e um certo Tataíra, que não é o Tataíra daqui, né? Não é Assis Carvalho, Tataíra de regeneração, deu uma bicuda tão grande que eu não vi nem por onde ela passou. E aí, 2-2. A sorte é que o Nonatim, que estava no banco, entrou e fez o gol do título em 89, né? Sem perder nenhuma partida. E o legal desse troféu é que tá o nome deles lá, viu? No troféu. Tá cravado lá. Cara, que bacana, cara. Bacana time titular. Isso aí eu não sabia. Tá lá. Depois eu te mostro. Ah, tá. Não, o troféu tem um troféu com... Eu acho que eu tenho uma foto. Eu tenho foto do troféu, mas essa parte aí eu nem olhei, pô. É? Não, acho que botar depois.
Deve ter sido, Foi, é possível. Depois das fotos, né, que eu tirei. Sim. Deixa eu voltar bem aqui em 88. Quando... Até o nome do lado eu lembro. O peruano. O peruano que estava apitando. Negão. Né, Pretão. Pode falar não, né? Pode sim, por que não? Não, eu digo... Negão, pode falar não. Não, por quê? Você não pode, é uma característica nossa. É verdade. A gente é preto, a gente é black. E ele é gente boa demais, era gente boa demais. Não sei se ele faleceu, acho que faleceu. Estava muito doente aqui até pouco tempo, o peruano. Apitava muito bem. Eu sei que quando ele apitou ao final da partida, aí lá vem. Eu tenho aqui no Juscelino gravado, gravou. Rádio Pioneira. E agora terminou a partida, não sei o que. Aí lá entra o repórter pista, né? Repórter pista que você conhece bem. Entrou no campo, né, para colher as entrevistas, ao vivo, né, na Rádio Pioneira. E nós estamos aqui com o atleta, e o atleta passando, e lá vem eu, né? Lá vem eu da trave, lá da outra trave. Aí ele me avistou e disse, e o goleiro, quando eu ouvi ele dizendo, o goleiro, eu com medo do microfone, não tinha pego em microfone, 18 anos. Quando ele disse o goleiro, eu já dei uma volta lá longe, muito longe. Ele não me pegou na carreira, não. Realmente é festa demais. A festa é de todos. E o goleiro da seleção de Piracuruca, né? Realmente está por aqui, aproveitando o embalo. Aqui lá do jogador número 7, o Alencar, né? O Alencar que é artilheiro ao lado do Joselito. Mas infelizmente pintar como líder, né? Não conseguiu fazer gol, Alencar. Era bom ter sido registrado em vídeo, né? A gente vê essa cena aí. O cara fugindo com medo do microfone. Mas tem ele dizendo, e o goleiro, mas não me pegou não. Pegou nada, pegou na carreira não. Eu fui bater lá pelo vestiário. Lá aí nunca imaginou que logo... Justamente. Aí foi com uma brincadeira. Em 97, como é que é o nome na prefeitura, nós estávamos na prefeitura, aí tinha a parte lá de PTU, que o Irã era o chefe lá, né? A gente tinha um escritório ali, depois do Banco do Brasil ali, pertinho ali onde antigamente era o escritório do Juscelino Amaral. Setor de tributos. Setor de tributos, justamente. Aí tinha aquele pessoal que ia nas quadras, tipo aqui, vinha aqui, media todinha, né? Ia ali no Petrocado ali, antigamente, media tudo, a quadra todinha, né? Cada equipe tinha uma quadra para fazer. Aí ia lá e no escritório a gente ia fazer a parte final. E eu trabalhava lá no escritório lá. Aí quando chegavam as coisas eu ficava, lá tinha régua, tinha tudo, né? Pá. E enquanto não chegava eu ficava brincando, pegava a régua aqui, botava a régua aqui assim, ficava brincando que a régua era o microfone. Ficava brincando. Por quê? Porque eu escutava o José Carlos Araújo, escutava os programas da Rádio Globo, né? Que a Rádio Globo de dia não pegava não, à noite, né? À noite pegava na AM. E aí eu sempre gostei de rádio. A mamãe dizia, nunca esqueço da mãe. Ela dizia, meu filho, você vai ficar surdo cedinho. Porque eu pegava e dormia com fone de ouvido. Aí ela ia lá e tirava. Aí de manhã ela dizia, você vai ficar surdo de ligeiro. Não, eu tava ouvindo o jogo tal, assim. Tava escutando o programa tal, porque eu gostava muito de rádio. E aí começou a brincadeira. O Paulo Henrique, em 97, pegou e fez Fundou e fabricou um transmissor. Um transmissor do tamanho da lata de sardinha, né? O tamanho da lata de sardinha do transmissor, ele mesmo fez. E aí, na época, aquele prédio lá do Fogoió estava em construção, né? Frente ao Banco do Brasil. E aí ele, com a rádio comunitária, não sei o quê. Aí, rapaz, era gente demais. Era eu, Newton Dias, o Daniel Monte. Não estava no bem, não? João Santos, não estava no bem, não? Não, eu não. Eu era menino. Quer ser novinho, cara. Eu era menino nessa época.
Deila Moraes estava lá também, estava? Não, acho que não me recordo. Eu sei que era tanta gente. Eu também não me recordo. Era muita gente, muita. E gostava da coisa, né? E é novidade, né? Não tinha rádio por aqui, só a gente ouvindo na Rádio Globo por aí, a Rádio Sociedade da Bahia, aquela coisa toda. E a Rádio Sete Cidades aí. E a Rádio Sete Cidades. Não, a Rádio Sete Cidades foi em 87, foi fundada em 87. Isso aí já vinha já. Só tinha, eu digo assim, rádio comunitária. Porque rádio comunitária toda cidade agora tem. Uma faixa de cidade. FM, né? Não tinha. Isso, tá, de FM. Aí o Paulo Henrique pegou, sabe, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um teste. Aí fomos lá pra cima, no último andar lá o terceiro, né? São 3, né? Lá pra cima lá, tá em construção, vê? Lá do prédio lá. Todo mundo lá fazendo teste lá. Trava um, trava outro, trava outro. Aí terminou. Fim do teste. Aí agora dá resultado. Ih, rapaz, todo mundo ficou apreensivo. Paulo Henrique chegou. Rapaz, é o seguinte. Ele foi limpo e seco. Todo mundo passou. Eu digo, rapaz, eu passei, olha aí. Todo mundo passou. CPH. Eu nunca me esqueci disso. Todo mundo passou. Pronto, pode fazer os programas aí, reitar os programas daquele jeito. E aí pronto, aí foi. Aí foi desse jeito. O Márcio Frazão também tava. Márcio. Mas como é que... Eu me lembro do Márcio porque... Acho que Patrícia Dias também, eu não sei. Pra mim que eu lembro dela. Patrícia Dias, eu acho que sim, cara. Ela fez parte dessas equipes de rádio eu não sei se nesse início. Não me recordo Também não recordo. Da Patrícia. Me recordo da Patrícia, sim. Que a Patrícia é a comunicadora. Um vozeiro, fantástico. É doido, pô demais. Lá na Sete Cidades, trabalhando na Sete Cidades. Agora lá no início, não sei. Mas aí eu me lembro do Márcio, sabe por quê? Porque nós começamos a fazer o programa lá, vamos fazer programa, vamos embora lá. Aí fomos fazer programa, eu não tinha ainda negócio de brega ainda não. Programa variado, né? Começando logo, mas logo eu me identifiquei logo com brega. Começa aquela música lá e tal, e aí, música internacional. Aí eu digo, rapaz, agora nós vamos ouvir aquela música do helicóptero. Como é? Que música é? Eu nem me lembro. Pink Floyd lá, né? É isso, justamente. Música do helicóptero. Aí quando pedia era música do helicóptero. É desse jeito. É desse jeito aí. Aí foi tocar música brega, né? Começando com música da aí tu achou mais fácil, né? Falar os nomes. Tu né? É doido, velho. Aí eu minha área. Diferença da música do aí eu me identifiquei. Pink Floyd, Pink Floyd para o Adelino Nascimento. Aí o Eberval poder... Amor proibido. Amor proibido. Não sei o que no Mandiocal. Aí Sandro Lúcio. Sandro Lúcio, né? Sandro Lúcio. Mandiocal. A questão agora, Eberval, o recente do Falcão. O Falcão fez aí, pediu permissão aos Rolling Stones para gravar uma música, né? Aí eles não aceitaram. O Falcão também mandou recado. Mas o dia que vocês quiserem gravar a minha também eu não vou deixar, não. Tá certo. É justo. Aí foi assim. Foi assim que surgiu o Pé de Boteco. Logo eu me identifiquei com brega e aí eu vi... E o bom que não foi só um programa, né? Virou tua marca, né? Virou a marca, mas só que não foi eu que criei esse nome Pé de Boteco. Porque esse nome, na verdade, antes do Paulo Henrique, que eu não citei aqui, mas vou citar agora, eu gostava também da Rádio Cidade. Eu sempre gostei da Rádio Cidade de Piripiri. Rádio Cidade de Piripiri. Eu sempre digo nos meus programas que o ouvinte é em primeiro lugar. Quer dizer, o ouvinte e o anunciante, né? Sem o ouvinte, o anunciante não vai. Então o ouvinte é em primeiro lugar. Para mim com certeza. Para mim o ouvinte em primeiro lugar. E muitas rádios não tem isso como em primeiro lugar. Para mim porque eu já fui ouvinte. Não, eu sou o ouvinte. Hoje eu sou um locutor, enfim, mas eu sou um ouvinte de rádio. Eu ouço as outras rádios também, enfim. Porque na época eu escutei, antes aí do Paulo Henrique, eu escutando uma rádio aqui da região, que eu não vou citar o nome, eu liguei para essa rádio e não fui atendido. E eu fiquei muito chateado com isso. Uma rádio grande aqui da região, né?
Pronto. Sem falar mais nada, não. Não fui atendido. E aí eu fiquei muito chateado com isso aí. Por isso que eu sempre disse... Aí tu pensou, pô, eu vou fazer diferente. No meu programa, não, isso aí, o ouvinte tem vez. Isso aí eu nunca pensou pela cabeça, né? Mas depois eu vi. E aí eu sempre disse, o ouvinte em primeiro lugar. Por quê? Porque eu já senti na pele como é que é isso aí. Como é que o ouvinte vai, pede uma música, fica esperando. O ouvinte fica esperando. Eu sei que fica esperando. Porque eu já esperei, né? E não saiu. E é ruim. Não é bom não. É por isso que eu sempre disse. Nos meus programas, só se o programa não for meu, como hoje é. Porque aí a pessoa tem que seguir né, certas normas, enfim. Mas aí a pior coisa que existe, isso, não é nem só em rádio não, que eu acho no rádio, é a pessoa trabalhar com medo. Eu acho que em todo canto, todo lugar. Todo segmento. No caso, trabalhar se com policiando medo. ali. Isso, justamente, trabalhar com medo. Eu não posso tocar essa música porque senão eu posso ser chamado a atenção, ou eu não posso colocar esse áudio. É um negócio complicado. Eu tenho isso comigo. Primeiro lugar, o ouvinte. Locutor, eu tô só para interlocutar. Ainda mais, Eberval, que hoje, principalmente, a facilidade, o ouvinte pode baixar no seu celular, botar o repete e escutar quantas vezes quiser ele. Mas ele liga pra rádio, ele atenta o Eberval, ele quer ouvir, lá o Eberval pedindo. E se o Eberval não tocar a música, aí é chateão mesmo. Rapaz, é porque rádio tem essa magia, cara. Eu, por exemplo, eu vou daqui pra Teresina, dirigindo, eu vou ouvindo rádio. Certo? Eu poderia muito bem colocar um pendrive e colocar uma playlist mas eu gosto da rádio porque eu quero ter aquela interatividade, eu quero ver o ouvinte ligando, eu quero ver a mudança, eu não quero ter o domínio sobre a mudança da música, né? Uma notícia de última hora. Uma notícia de última hora. Né? Então, assim, eu acho que rádio continuará sendo esse veículo que a gente gostou na infância, gostou na juventude e vai gostar quando tiver velhinho, cara. Com certeza. E hoje o rádio, como a rede social tá aí, o rádio, ele anda, como eu estou fazendo agora, ele anda junto com a rede social. E isso é bom demais. No caso, hoje eu estou fazendo um programa de esporte na rádio e estou aqui no Facebook. Enfim, a pessoa pode me assistir, pode só me ouvir, enfim. Mas voltando aqui, antes do Paulo Henrique, a Rádio Cidade, eu gostava da Rádio Cidade. E eu escutava o programa Pé de Boteco lá na Rádio Cidade. E isso nem... imaginar de ser locutor ainda, antes de Paulo Henrique. Aí eu escutava Pé de Boteco, Pé de Boteco, Pé de Boteco, do Sival Araújo fazendo Pé de Boteco. Do Sival Araújo. O mestre do Sival. Só que ele fez pouco tempo. Depois ele me disse, depois eu conversei com ele muito tempo, né? Ele disse, eu me inspirei em você assim, assado. O do Sival Araújo, ele deu muita oportunidade para muita gente. Do Sival. Ele tinha um quadro no programa dele lá chamado Jabá da Cidade. Jabá da Cidade, o que era? Eu tive que ir lá em Piripiri. A pessoa em Piripiri ia lá no estúdio da FM Cidade, gravava um início de programa. Antigamente a gente chamava isso de piloto. Piloto, né? Isso. Mais ou menos por aí. E agora vamos começar o programa assim, assado. Hoje é quinta-feira e até às 4 horas você vai... Enfim, gravava aquilo ali, deixava lá e ia-se embora. Acabou-se. E aí, a partir do outro dia, já começava a sair da programação. Isso aqui é de cidade tal, assim, assado. Rodar na cidade. E eu fiquei me escutando. Aí foi o... Eu sei que o do Sival não fez mais o Pé de Boteco, deixou de fazer, né? E eu achei aquele nome bonito. Pé de Boteco. Ficou, né? E aí eu já gostava do ritmo da música brega. Eu nunca fui de beber, de fumar, mas o pessoal diz assim, agora, né? O pessoal diz assim, como é que tu não bebe e não fuma? E como é que tu gosta de música brega? Eu gosto. Eu gosto do ritmo, cara. Uns estereótipos criados assim do nada, né? Pois é. Aí depois... igual o regueiro. Verdade. Depois eu me encontrei com o do Sival, inclusive aqui quando inaugurou aqui as 7 cidades da FM, ele veio
muita gente vinha, né, para visitar, e eles vinham lá, né? E aí eu me encontrei com ele, aí eu falei com ele, falei para ele isso aí. Aí disse, rapaz, foi mesmo, foi lá no pé de boteco. Eu me lembro que eu fiz. Ele até fez, eu me lembro, eu fiz isso aí, mas foi pouco tempo, ele dizendo. Nem. E aí virou uma marca do Eberval, né? Virou a marca. E agora tem o Bregaval também, né? Que vocês conhecem. Que o Bregaval é o Mas você não sabe porque, da onde surgiu o Bregaval. mais recente, né? Como é que surgiu a história do Bregaval? Bregaval é o seguinte, como é que foi essa mesclagem? O Bregaval não foi eu. Foi um ouvinte que mandou, na época era carta, né? Aí mandou uma carta para mim e mandou dizendo. Eu achei interessante, eu vou dizer quem foi. Eu trabalhava bem aqui. Na Popular FM ou na Jovem? Na Alerta FM. Na Alerta. Bem aqui. Aqui na Senador Gervásio, aqui, onde antigamente era Cepisa, né? Eu acho que hoje está funcionando o Conselho Tutelar lá, se eu não me engano. Sim. Isso, exatamente. Ou a Casa dos Conselhos. Não, lá funciona o Conselho Tutelar. Pois na Alerta FM, estava trabalhando lá, até o irmão do Euclides também, na época eu trabalhava lá, o Eucides. Eucides, grande Eucides. Eucides, Euclides, Maraviana, uma equipe fantástica. Maraviana, não vou lembrar de todos agora. Mas só gente, né, da alta e eu... Começando, e aí eu vou dizer bem aqui o nome da pessoa, a esposa do Antônio José. Qual é o nome do blog dele, Renan? Do Popular Chilotinha, eu tenho essa liberdade. Qual é o nome da esposa dele? Luciana, né? Luciana. Ela mandou uma carta pedindo música, né? Normal. Aí botou assim, obrigado. Aí botou assim, Eber Brega. Aí botou o Bregaval. Aí casa. Aí disse, Eber Brega. Não. O Bregaval, sim. Bregaval, pode ser uma mistura de Brega com Eberval, né? E aí, uma hora da história, pegou. Muita gente, não, muita mesmo gente. Virou vinheta primeiro, não foi? Foi. Virou vinheta primeiro. O Bregaval. Isso. E até a minha marcazinha lá, que não é um estúdio, né? Bregaval Gravações, eu chamo assim. Até, Eberval, sábado passado a gente foi ali na barragem e fazer uma terapia aí. Foi eu, o Nonato, o GK, o Márcio. Aí eu tô notando aí, você pode ver que o Nonato é muito falador e tá muito calado hoje. Eu não sei, eu acho que essa terapia, GK, ele ficou muito pensativo. Eu queria te pedir que você passasse uma playlist de brega, pode ser que ele volte ao normal para próxima semana. O que foi que houve tanto nessa terapia lá? É uma terapia mesmo entre homens, né? Terapia do álcool. Terapia do álcool. O Nonato agora foi direto. Você fazer uma playlist. É melhor a gente falar logo a verdade, né? Porque um pouco o pessoal fala, que diabo de terapia aqui entre homens? Não, mas essa é verdade. Eu acho que é melhor falar. Botar o preto no branco. Resolver logo, né, cara? Até porque a gente foi fazer, na realidade, além desse momento de confraternização, fomos gravar mais um projeto do F5 Piauí, né, que é o Diálogo Ambiental. Inclusive o Nonato vai ser o âncora desse programa. E você aguarda aí, amigo internauta, que logo você vai ter mais esse conteúdo aí chegando até você no F5 Piauí, com o Diálogo Ambiental, a apresentação de Eni Araújo. É isso aí. E nesse programa a gente vai estar trabalhando sobre temáticas ambientais tão necessárias para a gente estar debatendo, conversando, trazendo assuntos não somente aqui de Piracuruca, mas de cidades vizinhas, para enriquecer mais ainda o nosso F5 Piauí. Mas a alerta foi depois do PH, né? Foi depois. Bem depois. Aí depois da alerta que veio a M7 Cidades. Porque a alerta foi tanto aqui... Teve a Popular também. Mas a Popular não trabalhei na Popular. Não trabalhou, né? Não. João Santos que já foi Márcio Frazão trabalhou na Popular também. Enfim, mas eles trabalhavam na Popular e eu na Alerta. Eu na Alerta aqui, Senador Gervásio. Saímos daqui, fomos lá para perto da caixa d'água lá, na São Raimundo. No residencial lá, São Raimundo. Aí de lá para a M7 Cidades. De lá para a M dera aqui na Fernando Bacelar. Fernando Bacelar. Isso. Na Praça
Fernando Fernando Bacelar. Bacelar, hoje, Praça do Camelódromo, ali onde funciona a feira do Camelódromo. Aí daqui é que foi pra BR. Pra BR-344. E lá no Nato, na BR, quando eu cheguei lá, aí tinha um diretor lá da M7 Cidades. Né? Adivinha quem era? Aí eu fui lá, cheguei lá, disse, rapaz, diretorzão aqui, chegou, diretor novo aí. E ele tava fazendo uns programas aí, jornal, tudo. Aí quando ele entrou, quando eu entrei, que ele me viu, disse, rapaz, agora tem um parceiro de bancada. Agora eu tenho um parceiro pra fazer o jornal. Pensa. Aí eu... Meu negócio é brega. Beval já pula lá longe. Já que o Beval estava na Caiçara também? Não. Do Gonçalo Magalhães? Não. A Caiçara FM, né? Não, porque hoje só tem uma comunitária, né? Só mas antigamente, ó, era tudo junto. Era muitas. Caiçara, Popular, era a Jovem. A Jovem, era o do Paulo Henrique, era a Alerta que eu estava, enfim, eu estava na Alerta. E aí os outros estavam nas outras. Eu acho que o Deila estava na Caiçara, na Jovem, passou por todas, saudoso Deila. Mas você sabe da história quando foram. Quem é que é o fiscalizador lá que amarrou o aparelho? A Anatel foi lá, amarrou o GK nos aparelhos e disse: se desamarrar, tá todo mundo preso. Aí não, para você amarrar o GK com os aparelhos, só que não é o GK. Aí teve essa história aí, não sabia não. As lendas da cidade. Essa questão, o Renan gosta de criar umas lendas urbanas em todo. Mas o fato, cara, é que aquela leva de rádios que a gente chamava de rádios piratas. Porque não era homologada. Hoje a rádio ativa é homologada. É uma rádio comunitária de fato homologada, né? Isso. Ela formou também muita gente boa para esse mercado radiofônico, né? Muita gente que começou nas rádios Piracuruca é uma cidade diferenciada, né? Temos um potencial muito grande. Talentos, cara. Não só nesse meio, mas em outros meios. A gente já trouxe, por exemplo, Francinildo na área do desenho, né? Tem outros aqui também, qualidade impecável. O Nonato falou da lenda aí do Renan, mas eu tive uma lenda também, sim. Qual é? Não foi lenda não. Quer dizer, eu tive não foi lenda não. Foi verdade mesmo. Fato venéreo, né? Como diria aquele cara não foi Paulo Gogó, né? Não foi aqui não, foi lá no São Raimundo, lá na Alerta. Eu tava fazendo o programa, tardezinha e tal, e o telefone toca, porque essas rádios comunitárias das cidades vizinhas, elas eram muito unidas, né? Quando a Anatel chegava por ali, o telefone já batia. Tal cidade, olha. A fiscalização. Corporativismo, né? Para dizer outro nome. Telefone tocou, era a rádio lá de Brasileira. A mulher lá de Brasileira. Só a Anatel acabou de sair daqui. A Piracuruca. Isso eu tava fazendo programa. Eu só fiz baixar o telefone, minha filha, eu acho que não deu 2 minutos pra eu chegar em casa, não. Os homens já estavam lá contigo. Não, não. Eu cheguei em casa primeiro. Mas é isso aí, mas... Os perrengues aí pra gente. Na realidade foi uma evolução, né, desse processo. Tão tal que hoje nós temos a ativa hoje em Piracuruca, homologada, temos a estação em Brasileira e outras aqui na região. Conseguiram passar por esse processo e conseguir já esse trabalho de forma mais legal, né? Trabalhar de forma legal. Isso, tem de Piripiri, que é a paróquia também. Tem a família e dentre outras que tem aqui na região. E aí, hoje você ainda continua no rádio, passou pela Rádio 7 Cidades AM, também na FM, hoje está na ativa com o Bregaval. Eu digo que eu comecei e voltei. Voltou, né? Comecei em 97 na ativa. Bom filho a casa torna. Né? Isso, aí agora voltei novamente. Estou fazendo esse novo projeto lá. Com o novo projeto lá, como eu já falei, né? O rádio ele tem que andar junto com a rede social, porque senão fica mais complicado, né? Para o anunciante. Você vê que a rede social hoje é uma ferramenta muito forte, né? Você vê esses memes aí, como é que tá aí? Tá vendo aí a força que é, né? A rede social. Bora Bill, bora pra onde? Cara, o impressionante, Beval, de certa forma eu até tenho um ponto de vista talvez, não sei se equivocado,
meio ríspido com relação a esse boom dessas produções, assim, até de qualidade duvidosa. Porque você observa, você põe um conteúdo bom, um conteúdo que fala de saúde, que fala de educação, que fala de empreendedorismo, que fala de cultura, de história, e você tem 1.500 visualizações, às vezes até menos que isso, e você põe uma porcaria qualquer, cara, né? Assim, não tô menosprezando o que faz, eu sou fã de alguns caras desse sigo, tá entendendo? Mas o cara tem centenas de milhares em algo que talvez não vá contribuir na sua vida, né? Algumas coisas sim são divertidas e até são bacanas para você sorrir e tudo mais, mas tem conteúdo, cara, que é assim uma porcaria de fato mesmo. Complicado, cara. E aí no rádio tá lá com o Brega ainda? Ou não? Eu faço... sim, isso aí hoje é o quê? 25 anos. 25 anos, passei aí alguns anos fora do rádio, né? Porque naquele tempo, né? Foram 3 anos de AM, né? Uhum. Até entrar o processo de migração. Isso, de 2015 até 2018, por aí foi. E aí... Mas é isso, então aí 25 anos no rádio e nós estamos com esse novo projeto, como eu falei, rádio e rede social, né? A gente faz de 13 às 14 programa esportivo, 1 hora de programa esportivo sozinho, puxado, mas é bom, é a coisa que eu digo, se eu não gostasse, rapaz, deu meia hora aqui já... Mas eu gosto. Mas o bom é porque o Flamengo não deixa de dar assunto, né? E o Vasco também não deixa. E tem. Dá 1 minuto, 30 segundos? Dá 40 minutos. Se quiser 40 minutos de... Olha, o Vasco não vai cair. O pessoal dizendo que... Aliás, não vai subir. Cai mais. E eu dizendo, vai subir. Será que é porque eles torcem pro Vasco que caiu o cabelo? Aí, vamos pular essa parte do Vasco. De 13 às 14 é só esporte. Né? Esporte internacional, nacional, estadual, que eu gosto de falar muito do Piauí. Hoje já falei da 2ª divisão, né? do piauiense. Uma lástima que no próximo ano vai ficar tanto o Piauí como o Flamengo ainda na 2ª divisão, o que é triste para o futebol piauiense. É uma questão mesmo de gestão, né? É gestão. Porque como é que o Piauí, o Flamengo caiu agora, mas o Piauí vai para uma 2ª divisão, não consegue um acesso com o quê? 5 times para... Rapaz, eu vou te falar, para subir 2. Realmente é uma fase muito ruim, né? Ainda pode ficar outro da capital, né? Não sei se foi à tarde o jogo. Não sei como foi da Tiradentes. Enfim. E aí a gente está com o esporte e falando também, lógico, principalmente da parte local, né? A gente cobriu aí, eu fiz, na verdade, a parte do Piracuruquense, né? Fez a cobertura do Piracuruquense, ia colher, o polivalente, né? Ia colher entrevistas, chegar em casa, ia fazer aquela edição que você conhece muito, enfim. Aí a pessoa, aí eu vou colocar lá na hora lá, você diz, isso aqui é só colocar. Aí é fácil, vai lá pro estádio, depois vai editar, depois vai fazer. Mas é o tipo da coisa, é de quem gosta. Se a pessoa não gostasse mesmo sendo pagando, tentando patrocinador, a pessoa, né, vai se desgastando, enfim. Mas eu procuro fazer rádio. Fazer rádio, eu não gostava de fazer jornal. E fiz. E fiz quando eu cheguei na FM 7 Cidades. Enfim, para mim agora tudo é lucro, né? Porque a gente aprende muito. Lá em Sobral, quando eu fui para Sobral, quando a rádio AM estava fora do ar, ainda passei 1 ano desempregado, né? E depois fui para Sobral lá trabalhar com meu irmão. E aí lá eu dei sorte de fazer o curso de radialista, né? E aí a gente aprende umas coisas que... Não, esse negócio de jornal tem que fazer. Você é radialista, você tem que fazer tudo.
É o que É aparecer. aquele cara versátil, né, que atua em todas Isso. as posições, ele nunca fica desempregado, né? Ele é o polivalente. É o polivalente. É a mesma coisa do campo, né? Aquele atleta que joga de lateral, que joga de meio de campo, de volante, Até de goleiro. até de goleiro, né? Isso. Você acaba tendo sempre espaço na equipe, né, cara? Justamente. E aí, essa parte local. De 1 às 2 é o Ativa Esportes. É só esporte. Aí de 2 às 4 é uma mistura de brega com sertanejo. É o chamado bregavalnejo. Eu queria colocar... Eu sabia que você ia sorrir. Eu queria colocar breganejo. Breganejo é legal. Cara. Breganejo. Mas aí me disseram lá, disse, não, mas breganejo já existe. Eu botava tataíra mesmo. alguma coisa assim. Aí eu digo, pois então, vou unir aqui o meu bregavalnejo. Quero saber se já existe bregavalnejo. Então, breganejo já existe, né? Pois tá bom, pois tá certo. Mas Pois tu faz esse programa diariamente. De segunda a sexta, de 1 às 2, Ativa Esporte, de 2 às 4, bregavalnejo. Segunda a sexta. No sábado, aí é que eu gosto mais ainda, que é o Pé de Boteco. Que é o Pé de Boteco. Que é só brega. Aí não misturo com nada. É só brega. E o ouvinte ao vivo, o ouvinte... Quem mandar vai pro ar e não tem conversa não aqui. Quem manda é o ouvinte. É bacana, cara. E Bacana mesmo. o horário, na hora do almoço. O pessoal manda foto de comida, de dente ca- com de uma cachaça. casca de feijão de no dente. cachaça. Eu digo, ô, rapaz, não me maltrate não. Mande pra cá, pra estúdio. Mas Bregaval assim, por exemplo, você tem uma pesquisa hoje, pelos que pedem música a você, quem é o cantor que sempre está no auge ali, que se você deixar, você toca o programa todo, que ele só pede aquele. Por exemplo, quando eu estive na Sete Cidades, na época do Denilson, o Amado Batista batia em todo mundo ali brincando. Todo mundo só, Amado Batista só queria, né? Mas é ele E para mesmo. você no Brega, quem é o cantor hoje que a pessoa liga, que você fala, rapaz, de novo, já tocou, tá? Mas a gente tem que tocar. Quando é rádio grande a gente tem que seguir, né? Certos Ritos. Isso. A gente tem que seguir. Não pode tocar música assim. Vou tocar um Reginaldo Rossi. Aí Reginaldo Rossi é só no final do programa agora que pode tocar outro. Aí lá no meu é um programa vendido, é um programa meu mesmo. Eu boto o Reginaldo Rossi na terceira música, eu boto o Reginaldo Rossi no Se Pedido. Enfim, mas é de cada um. Mas Renan é Amado Batista mesmo. É o campeão de campeão, pedido, mas para mim eu posso até citar 2. Amado Batista e Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi bastante pedido, mas o Amado Batista porque eu vou te falar, o pessoal gosta dele mesmo. Ele tem muita música mesmo, boas. Aliás, ele tem muita música. O Reginaldo Rossi também tem música demais e É uma paixão nacional. paixão nacional. Muito bem, então nós estivemos conversando hoje com o grande Eberval Amaral, o Bregaval, hoje marca registrada aqui no município de Piracuruca, na comunicação. Você conheceu um pouquinho da história dele, é só um pouquinho do que ele conseguiu desenvolver na área do esporte, o que ele também, como ele entrou nessa área da comunicação. É um cara que tem história para contar, já está na comunicação há 25 anos. Só perde mesmo para o esporte, né? Porque ele não quer fez o evento lá para se aposentar, para aposentar a chuteira, mas não. Aliás, ele deixou o gol, viu, Renan? Diga-se de passagem, deixou o gol, foi para ser atacante. Foi. O Society. Pro Society, e daí ele fica nessa mesclagem aí. Bem, vou agradecer sua participação hoje aqui nessa edição do F5 Podcast. Gostaríamos de deixar aí o microfone aberto para que você possa deixar suas considerações finais, dizer que o nosso espaço está aberto e a nossa parceria continua, né? É isso aí. Histórias tem muito, né? Tem muito. Isso ficou esquecido até de Uruçuí, né? mas eu quero agradecer aí a vocês, né? GK, Nonato, enfim, Renan. E espero que vocês, internautas, gostem aí dessa entrevista. E também para as pessoas conhecerem um pouco como é. Né? Cara, e o interessante desse bate-papo super descontraído com o Eberval hoje é que a gente acaba rememorando pessoas, cara. Ele traz figuras, momentos, cara. E o filme voltou aqui
Volta um filme, né? Rapaz, eu vou te falar. É o gostoso desses espaços, Eval, que a gente tem quase 2 horas, 1h30, 1 hora de conversa, que a gente pode colocar aqui na mesa à vontade. Não é aquela coisa aperreada, curtinha. O papel do nosso podcast é justamente, cara, oferecer assim esse debate, trazer essas personalidades piracuruquenses, regionais, para ficar aqui sentado frente a frente com a gente e valorizar as nossas personalidades, as pessoas que a gente admira. Se você quer acompanhar mais histórias igual a do Eberval, igual de tantos outros que já estiveram aqui na bancada, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você ter conteúdos maravilhosos como esse que você teve hoje. Tá certo? E olha que eu nem contei a história de Pedro II ele empurrando um ônibus, viu? Mas fazer o quê? Fica para uma próxima. Fica para uma próxima. Já deixa o convite aqui para... A gente tem outros episódios para fazer. Mas só antes de encerrar, uma última dúvida que eu me lembrei agora, eu queria perguntar a Eberval se o Tataíra ainda trabalha lá na rádio, porque a gente vê ele andando na rua com a camisa da Ativa, com os fones, né? Chega na câmera, e tu vem dar uma olha para eu vim da rádio. Aí só o Eberval tem 6 programas. O Tataíra, eu queria saber se é verdade. Se ele tá na rádio, ele anda mentindo para nós. É mais uma lenda. Olha, essas intervenções que o Renan faz, é interessante a gente pontuar a respeito de quem é o Tataíra, né? O Tataíra é um amigo querido da gente aqui, o Assis Carvalho, né? Uma personalidade também de Piracuruca, que a gente gosta muito e que a gente manda um abraço. Foi que vocês fizeram comigo lá no programa, rapaz? Rapaz. Assis Carvalho faz o programa Mistura e Sucesso, apresenta o programa Mistura e Sucesso de 4h30, né? Eu termino 4, fica só meia hora de... Não é mais música. O Cachorrão, não? Não, é Mistura de Sucesso. O Cachorrão sumiu. É de 4h30 às 19h, né? Então, de 4h30 às 7 da noite. Hoje ele tá de folga, ele disse que é pro litoral, enfim. Até no Troféu Irmão Dantas, o Marcia bota o locutor, mas aí o Tataíra vai ganhar e não pode tirar que o Tataíra ganha, não tem graça não. É isso, rapaz, diz isso do nosso amigo querido Assis, então, uma pessoa de 100% que a gente gosta muito. Viu? Então é isso, gente, um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, compartilhe aí o nosso F5 Podcast para que mais pessoas possam estar tendo a oportunidade de ter esse contato conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? E não esquece, indica lá nos comentários quem é que você quer ver aqui conversando com a gente, cara. Porque aí a gente convida essa pessoa e ela vai contar toda a sua vida, fatos engraçados, pitorescos, aqui na nossa mesa do podcast F5. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu, fiquem com Deus.